A CPI mista dos atos do 8 de janeiro também retoma as reuniões na próxima terça-feira, já com o depoimento de Saulo Moura da Cunha, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Vamos conversar com a Yasmin Costa, porque a pergunta é o que vai ser questionado a ele nesse depoimento, e ele que está marcado justamente para terça-feira. Yasmin, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Piotr, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Essa vinda do ex-presidente da ABIN, do ex-diretor, melhor dizendo, da ABIN, é muito esperada. Inclusive, 5 pedidos de convocação foram apresentados no colegiado, na CPMI do 8 de janeiro. Por quê? Porque os parlamentares alegam que Saulo Moura da Cunha, ele precisa apresentar explicações porque a ABIN produziu um relatório, que esse relatório trazia informações de possíveis invasões, de possível depredação de prédios públicos aqui da capital do país. Esse documento, feito pela Agência de Inteligência, foi encaminhado ao governo federal, mas ainda assim houve um despreparo na segurança pública. E os parlamentares alegam que o diretor da agência, na época, que era Saulo de Moura, precisa prestar esclarecimentos para eles terem condições de analisar se houve qualquer tipo de ingestão, de inércia por parte do governo, do poder público, do governo federal, porque as informações efetivamente foram postas. E na terça-feira, com o retorno desse recesso parlamentar, os deputados e senadores que fazem parte da CPMI do 8 de janeiro vão ouvir o ex-diretor da ABIN. E a relatora do colegiado, já antecipando aqui, viu, Piotr? A relatora do colegiado, a senadora Elisiane Gama, disse que agora, nesse segundo semestre, com esse retorno das atividades, a CPMI entra numa nova fase, o que ela chamou de dias mais intensos. Por que a parlamentar disse isso? Porque na avaliação dela, com uma série de documentos que foram entregues, documentos esses inclusive sigilosos, que já estão na sala cofre da CPMI do 8 de janeiro, esses documentos trazem mais informações e colocam a CPI em uma nova linha de investigação. Vale lembrar, algumas pessoas já foram ouvidas antes do recesso parlamentar, agora eles vão dar encaminhamento a esses novos depoimentos, novas oitivas, e a princípio a primeira é justamente do ex-diretor da ABIN, Saulo de Moura Cunha, e ainda existe pelo menos, viu, Piotr, 800 requerimentos que foram apresentados na CPI que pedem principalmente a convocação de pessoas para prestarem esclarecimentos. 800 requerimentos. Bom, vamos ver como é que a CPI vai lidar com tudo isso. Yasmin, só um segundo tema, porque o Exército respondeu hoje ao Ministério Público Militar que o Exército não teria orientado Mauro Cid a ir fardado no depoimento à comissão, é isso, da CPMI? Isso mesmo, Piotr. Mauro Cid prestou depoimento à CPI do 8 de janeiro no dia 11 de julho, no dia 11 de junho, melhor dizendo, e dura julho mesmo. E nesse depoimento ele veio prestar essas informações ao colegiado fardado, e uma parlamentar questionou a Justiça, a deputada federal Luciene Cavalcante, questionou por que o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro teria vindo prestar esse depoimento fardado, porque na avaliação da parlamentar isso fere a imagem do Exército brasileiro. E o que o comando do Exército disse? Que não deu nenhuma orientação formal para que Mauro Cid comparecesse fardado, e ainda disse mais, vou ler um trechinho dessa manifestação que foi entregue ao Ministério Público. O Exército diz o seguinte, abre aspas, não houve orientação formal do Exército para o uso da farda pelo tenente-coronel Mauro Cid. O comparecimento do militar fardado em seu depoimento à CPMI deu-se em razão do mesmo ser militar da ativa e ter sido convocado para tratar de temas referentes à função de ajudante de ordens da Presidência da República, cargo de natureza militar, para o qual foi designado pela Força, pelo próprio Exército, fecha aspas. Essa foi a colocação feita pelo Exército Brasileiro, pelo comando do Exército Brasileiro. Vale lembrar que Mauro Cid está preso desde o dia 3 de maio.
ele veio aqui prestar esse depoimento, ficou em silêncio, inclusive esse silêncio dele já é questionado por alguns parlamentares da CPI, da CPMI na Justiça, dizem que ele abusou do direito de ficar em silêncio. Ele está preso desde o dia 3 de maio por suspeitas na falsificação de dados do comprovante de vacinação dele, da família dele e também do ex-presidente Jair Bolsonaro, além de ter sido encontrado no celular de Mauro Cid uma possível minuta do golpe de Estado no celular dele, e isso também pesa contra o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Volto com você, Piotr. Yasmin, só rapidamente, só uma coisa, o questionamento é porque um militar da ativa estava usando o seu uniforme, quer dizer, o contrário é que seria um absurdo, ele lá, digamos, com uma roupa civil, né? O que se diz no meio militar, a paisana. Nossa, como tem gente que tem tempo para cada coisa nessas CPIs, né? Cada questionamento, mas, enfim. E os parlamentares estão dizendo que ele abusou do direito dele de ficar em silêncio. É esse o contexto? Exatamente isso? Exatamente, Piotr. Eles entraram com uma ação na Justiça, alguns parlamentares entraram com essa ação na Justiça, porque apesar de Mauro Cid ter garantido esse silêncio, ele conseguiu um habeas corpus para se manter em silêncio durante o colegiado, mas alguns parlamentares avaliam que ele abusou desse direito durante a oitiva. Tá. Muito obrigado, Yasmin. Vamos lá, para a gente tentar entender a semântica, só a semântica do assunto, né? Mauro Cid consegue um habeas corpus para permanecer em silêncio. Um habeas corpus. Habeas corpus, para quem não está familiarizado, é o que os juristas chamam do pronto-socorro do Poder Judiciário. Ou seja, é um momento ali que você precisa ter alguma proteção. Claro que o mérito não vai ser julgado naquele momento, mas enfim, isso só é concedido por um juiz. Ninguém compra um habeas corpus. Você vai lá, reivindica, você apresenta suas razões, e o juiz decide por sim ou não. Decidiu por sim. Aí o parlamentar diz que ele abusou de ficar em silêncio. O que seria? Se ele teve o direito de ficar em silêncio, a questão é, senão a gente perde completamente os padrões das coisas, né? Primeiro reclamo dele estar indo lá uniformizado. Mas é um militar da ativa, ele está no momento dele ali, como é que ele vai colocar que roupa? Né? Que absurdo.